Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Somente até aí. Vamos orar? Você pode orar pela minha vida? Amém? Pedir a Deus que use a minha vida para falar com você. Abra a sua boca, feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Pai, muito obrigado a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, que essa noite seja uma noite especial como todas as outras é. O Senhor, ó meu Pai, sempre tem uma palavra nova para falar ao coração daquele que está aberto para ouvir. Deus, eu quero te pedir graça, sabedoria, ousadia para poder transmitir ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabe como eu preciso da tua presença nessa noite. Quantas lutas nós enfrentamos essa semana, quantos problemas, quanta opressão no mundo espiritual. Mas Deus, o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que tem o controle das nossas vidas nas mãos. Essa igreja é sua. Por isso eu quero te pedir, meu Pai, me usa com graça, com autoridade para falar ao coração da sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós temos falado nas últimas semanas sobre as bem-aventuranças. E você que tem estado aqui, tem ouvido a cada domingo um pouquinho mais de cada uma das bem-aventuranças narradas aqui por Jesus nesse texto. E eu tenho dito que toda nação, ela tem a sua constituição. Todo povo tem leis que regem as suas vidas, seus relacionamentos, suas atitudes, seu comportamento. E o mesmo acontece no mundo espiritual. No reino, querido, de Deus, nós, como cristãos, nós também temos uma constituição. Qual é, pastor? O Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E eu tenho dito que é essa constituição que nós precisamos deixar governar as nossas vidas. Eu preciso me esforçar para viver aquilo que o Senhor me ensina nesses capítulos de Mateus 5, 6 e 7. E nós falamos sobre algumas bem-aventuranças. A cada culto nós temos falado de duas. E hoje eu quero falar de mais duas com vocês. Em primeiro lugar, o Senhor ele vem e diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Querido, o misericordioso é aquela pessoa que clama por aquele que está sendo julgado, condenado, rejeitado.
por aquele que está padecendo. Um cristão misericordioso, ele é aquele que é duro consigo mesmo, mas ele é tolerante com as outras pessoas. Infelizmente, hoje nós temos visto o contrário, né? As pessoas têm sido tolerantes com elas e duras com o próximo. O misericordioso é aquele que sabe oferecer perdão, misericórdia com aquele que pecou. Ele é aquele que poderia atirar a primeira pedra, mas ele não faz. Ao invés disso, ele ama, ele perdoa, ele abraça, ele ajuda a pessoa a continuar na sua caminhada. E eu falo que misericórdia é um pouco diferente de graça. Tem gente que confunde essas duas coisas. Eu gosto de dizer que misericórdia é quando Deus, presta atenção nisso, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Deu para entender? Vou te explicar. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que eu mereço. Olhando para mim, para você, para o nosso pecado, para a nossa vida, nós merecíamos, queridos, ser castigados. Nós merecíamos sofrer pelos nossos pecados, mas ao invés de Deus nos dar essa condenação, Ele nos dá da sua misericórdia. Então Ele não nos dá o que nós merecíamos receber, que é a consequência pelos nossos erros. Então, ao invés da ira de Deus, Ele nos dá o perdão, Ele nos dá a misericórdia. Agora, graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Quantas coisas Deus já fez na sua vida que você não merecia? Quantas coisas Deus já te deu? Quantos milagres, quantas portas Deus já abriu para você, apesar de sermos tão falhos, tão pecadores, de vivermos tão longe dos caminhos dele. Isso é graça. É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Agora, não existe graça maior do que essa. O que, pastor? Deus deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos entregou. Deus, Ele teve misericórdia de nós. O Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados e continua nos perdoando. Porque uma das coisas que a misericórdia faz, a misericórdia ela se manifesta também através do perdão. Mateus capítulo 18, 35, eu falei disso alguns domingos atrás, sobre o credor incompassivo. Jesus disse que aquele que não perdoa, também sofreria as mesmas consequências daquele homem. Seria entregue aos torturadores e ele iria sofrer muito. E Jesus vem nesse texto, o verso 35, e ele diz: assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Eu tenho falado também da oração do Pai Nosso. Nós oramos e dizemos assim: perdoa, Deus, os meus pecados, como os meus devedores têm me perdoado. A pergunta que eu sempre faço é: será que você tem de fato perdoado aquele que te fere? Aquele que te machuca? Aquele que traiu? Aquele que te feriu? Nós precisamos entender, querido, que um cristão que é misericordioso, ele sempre perdoa. Sempre. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Paulo diz assim: sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Paulo está dizendo que nós devemos seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus. O seu grande amor por nós, querido, levou a se sacrificar ali naquela cruz, para nos dar a vida eterna, para que pudéssemos viver, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E é isso que o misericordioso faz. Assim como ele espera ser perdoado, ele perdoa. Assim como ele espera que as pessoas tenham misericórdia com ele, que ele também seja. O misericordioso é aquele que abre mão dos seus direitos para o benefício de outras pessoas. É aquele que é capaz de sacrificar os seus direitos, os seus benefícios, para que outro tenha uma vida melhor. Isso é ser cristão. Você sacrifica os seus direitos para que o outro seja abençoado, seja feliz. E eu preciso que você entenda, querido, que as bem-aventuranças, tudo isso que nós estamos falando, e provavelmente vamos terminar domingo que vem, as bem-aventuranças, elas descrevem os frutos da obra de Deus, da obra por meio do Espírito Santo que Deus realiza nos nossos corações. Se o Espírito Santo trabalhou no seu coração, você precisa ter essas bem-aventuranças presentes na sua vida. Se você de fato serve a Jesus, se você de fato anda, tem comunhão com Cristo, essas verdades precisam fazer parte da sua vida, e a misericórdia é uma delas. Se você se diz cristão, mas você não tem misericórdia, você não é um cristão. Misericórdia, querido, é o amor demonstrado em favor daquelas pessoas que vivem na desgraça. E quando eu falo desgraça, eu não estou xingando aqui não. A palavra desgraça significa sem graça, sem a graça de Deus. Misericórdia é você ter o espírito perdoador com aquele que peca contra você. E eu falo que a misericórdia, ela abrange tanto um sentimento de bondade, quanto atos de bondade. Você vai entender o porquê disso. Misericórdia, querido, é nós satisfazermos as necessidades das pessoas. Sabia disso? Eu gosto de dizer que no reino de Deus, os cristãos, eles não podem ser tomadores, mas doadores. Você já viu que tem muita gente que só quer receber? Só gosta de ser abençoado, só gosta de crescer, só gosta de adquirir, só gosta de encher mais, mas ele não abre a mão para poder dar, para poder servir, para poder ajudar ninguém. Isso acontece com todos aqueles que não concordam com o dízimo dentro da igreja. É porque ele só gosta de receber, ele nunca gosta de dar. E nós temos que parar, queridos, de somente sentir compaixão, nós temos que agir com compaixão. Nós, como igreja, precisamos cuidar das necessidades das pessoas que estão sofrendo, principalmente a necessidade espiritual. Levar a palavra, dar o alimento para essas pessoas. E eu falo que quem tem compaixão, ele faz alguma coisa. Não adianta você somente olhar com olhos de compaixão, você precisa parar para ajudar. E quando eu falo de levar a palavra, eu não estou falando só de você pregar, não, mas de você demonstrar amor pelas pessoas, de você demonstrar que você se preocupa com elas, de parar, querido, e doar o seu tempo, a sua vida, como Paulo disse, gastei e deixarei me gastar, em prol das vossas almas.
O cego de Jericó, ele gritava e dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. O que é que a Bíblia diz? Jesus, ele parou para atender aquele rapaz. O problema é que muitas das vezes, nós como igreja, fazemos totalmente o contrário de Jesus. Ao invés de pararmos de ajudar o sofrimento das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão gritando por socorro, e a igreja muitas vezes não se preocupa com isso. A igreja, ela muitas vezes prega misericórdia, mas ela não pratica misericórdia. Nós falamos a palavra, mas na hora de agirmos conforme aquilo que a Bíblia ensina, nós não fazemos, porque pregar é muito fácil. Você falar é muito fácil. Eu quero ver você gastar o seu tempo em favor de outra pessoa. Aí sim, isso é exercer misericórdia. E eu quero que você entenda, meu irmão, que misericórdia, ela deve ser dada por todos a todos. Você entendeu isso? Misericórdia deve ser dada por todos a todos. Como assim, pastor? Todos nós que dizemos ser cristãos, nós temos a obrigação de ter um espírito misericordioso dentro de nós. Todos nós podemos dar, porque não custa nada. Gastar o seu tempo para poder cuidar de alguém, servir alguém, para ser misericordioso com quem precisa, para suprir a necessidade de alguém, isso não é peso para ninguém. Se você tem um coração transformado, isso está ao seu alcance também. Porque eu não consigo ver uma pessoa que diz ter o coração cheio de Deus, mas não tem misericórdia das pessoas. Querido, o nosso problema, sabe qual é? É que às vezes nós gostamos de usar de misericórdia com quem tem alguma coisa para nos oferecer. Observa isso para você ver. A maioria das pessoas que muitos de nós usamos de misericórdia com ela é porque talvez ela tinha algo para nos oferecer, algo que nos interessava. Só que essa atitude, ela foi condenada por Jesus. Mateus capítulo 5, do verso 43 em diante, Jesus ele condena essa prática. Sabe o que ele ensina ali? Que eu e você devemos amar quem nos odeia. Eu e você devemos orar por aquele que fala mal da gente nas costas. Eu e você devemos servir aquele que te tomou o que você mais tinha de precioso. Eu e você devemos amar aquele que nos denigre, aquele que te persegue, aquele que tenta te destruir, aquele que tem inveja de você. Isso é ter misericórdia. Porque Jesus faz uma pergunta assim: o que adianta você amar aquele que te ama? É muito fácil você gostar de quem gosta de você. É muito fácil você ter misericórdia de uma pessoa que você ama, que está sofrendo ali. Você para fazer tudo por ela. Pensa numa pessoa que você ama de verdade. Se essa pessoa estiver hoje sofrendo por alguma coisa, talvez se essa pessoa te ligar aí agora no telefone e falar: olha, eu estou precisando de você, você sai até do culto para poder ir atender essa pessoa. É assim ou não é? Nós somos muito capazes de dar misericórdia para quem nós amamos. Difícil é ser misericordioso com quem pisa no seu calo, com quem te odeia, com quem fala mal de você. Então nós precisamos entender, querido, que misericórdia dada é misericórdia recebida. A igreja precisa usar de misericórdia para com todas as pessoas, para que ela também receba a misericórdia de Deus. Então, querido, nunca despreze ninguém. Use de misericórdia para com todos. Paulo nos ensina a tratar as pessoas de modo igual. Lá em Filipenses 2:3 ele diz
que não podemos fazer nada por rivalidade, por vaidade. Pelo contrário, considere cada um com toda a humildade superiores a nós mesmos. E ele vem e diz assim no verso 4: cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Escuta uma coisa, querido. Misericórdia é você ter compaixão de alguém querendo diminuir o sofrimento que essa pessoa está passando. Isso é misericórdia. Mas não adianta só você falar, nós precisamos agir. Misericórdia é quando você tem compaixão e você sente tristeza com a miséria da outra pessoa e você quer ajudá-la de todas as maneiras. Pastor, por que isso é tão importante? Porque é uma característica do próprio Deus. E se Deus está na minha vida, precisa ser uma característica nossa. O Pai, querido, ao invés de trazer castigo, julgamento para a humanidade, Jesus, ao invés de condenar as pessoas, Ele consolava, Ele curava, Ele perdoava, Ele encorajava. Eu falei do cego de Jericó aqui. Jesus, ele poderia muito bem ter passado e ter deixado aquele homem à beira do caminho gritando. Porque muita gente chegou até aquele cego e falou: para de gritar, não incomode mais o mestre. E quanto mais eles falavam, mais aquele homem gritava. Até que Jesus não suportou mais. E Jesus teve compaixão daquele homem e parou para atender a necessidade daquele rapaz. Não adianta eu dizer que tenho compaixão de alguém se eu não faço nada para suprir a necessidade dela. Quantas pessoas você olhou e você sentiu aquele sentimento de dó, de pena? Mas não foi compaixão. Porque se tivesse sido compaixão, você teria feito alguma coisa para mudar. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade. Agora, pastor, como é que eu faço isso se eu não sou? Aprenda a ser misericordioso, porque é um sinal do verdadeiro cristão. Pastor, como eu posso aprender a ser misericordioso com alguém? Talvez você diga assim: é quando alguém usa de misericórdia comigo e eu faço o mesmo. Nem sempre isso acontece, e nem sempre é dessa maneira. Se você for olhar, e eu já falei sobre isso aqui, José, ele foi misericordioso com os irmãos. Ele perdoou os irmãos por tudo aquilo que os irmãos tinham feito com ele. Glória a Deus por isso. Porém, o credor incompassivo que eu disse aqui, ele teve uma dívida perdoada e não perdoou quem devia a ele. Então, querido, escuta uma coisa. Eu e você só vamos aprender a usar de misericórdia com as pessoas quando eu enxergar a minha miséria e compreender que se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou lascado. Eu só vou aprender a ser misericordioso, a usar de misericórdia com alguém, quando eu entender que se Deus não usar de misericórdia comigo, eu estou perdido. E isso é bíblico. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E é por causa delas que nós não somos consumidos. O problema é que muitos de nós não compreendemos que, assim como Deus tem misericórdia de você, você tem a obrigação de ter misericórdia dos outros. Se você é um cristão, isso precisa fazer parte da sua vida. Caso contrário, você vai parar de receber a misericórdia de Deus também. Porque Jesus deixou bem claro, você só vai ser perdoado se você perdoar. Você só vai receber misericórdia se você for misericordioso. Mateus capítulo 5 diz isso. Então, querido, entenda isso. Eu quero te dar um conselho, eu já falei isso aqui alguns meses atrás, não me lembro quando.
Mas eu quero te dar um conselho, eu queria que você gravasse bem isso na sua cabeça. Qual é, pastor? Eu disse aqui na igreja, nesse altar: seja amigo da misericórdia, porque você nunca sabe quando vai precisar dela. Vou dizer de novo: seja amigo da misericórdia, porque amanhã pode ser você que vai precisar de alguém ter misericórdia com você. Hoje nós apontamos o dedo, amanhã alguém aponta para nós. Hoje você julga e condena alguém, amanhã alguém vai fazer com você, e a mesma dor que você causou em alguém, alguém vai te causar também. Seja amigo da misericórdia, porque você nunca sabe quando você vai precisar dela. Cuidado quando você aponta outras pessoas, quando você despreza outras pessoas. E mais uma vez eu afirmo, é muito fácil ser misericordioso com quem é conosco. O desafio é você ter misericórdia de quem te feriu. Isso sim é ser cristão. É quando você pode revidar e você não faz. É quando você está com a faca e o queijo na mão para poder destruir a outra pessoa. E se você abrir a boca, ele perde o emprego. Se você abrir a boca, ele perde o casamento. E você fala: eu não vou fazer. A justiça vem de Deus. Eu não vou entrar no lugar de Deus para poder colocar minha mão em coisa que não é minha. Porque você entende aquela palavra de Provérbios que Salomão diz: aquele que põe a sua mão em questão alheia é a mesma coisa de pegar um cão pela orelha. Toma cuidado, querido. Eu fico imaginando se Jesus ele não tivesse misericórdia de nós. Já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos tomar a ceia por causa da atitude de Cristo ali na cruz. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para morrer por nós ali naquela cruz. Deus, querido, Ele olhou para mim, olhou para você com olhos de compaixão, de misericórdia, e Ele disse assim: a única saída para a humanidade é eu enviar meu filho para salvá-los. Não tem outro recurso para eles. Preste atenção nisso, isso é profundo. Deus olhou para a humanidade, para o pecado da humanidade, e disse: eu vou enviar o meu filho para morrer por eles. Porque senão não tem jeito para eles. Deus amou e nos deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Presta bem atenção nisso. Você já deu oportunidade à pessoa que te feriu para ela se consertar com você? Já. Às vezes nós pensamos assim: ah não, foi o fulano que errou comigo, então ele que venha me pedir perdão. Concordo com você. Eu também acho que é ele que tem que chegar e pedir perdão. Mas você já deu oportunidade para ele fazer isso? Porque tem gente que fica esperando a pessoa vir pedir perdão para ela, mas ele não dá uma sequer oportunidade para a pessoa tentar se aproximar. Toda vez que a pessoa se aproxima, ele trata ela mal, ele desfaz daquela pessoa. E aí eu te faço uma pergunta: imagine se Deus fosse assim conosco. Jesus, querido, foi a nossa única esperança de podermos nos achegar até o Pai. Imagina Deus olhando e dizendo assim: ah, eles que sigam as leis. Eu não vou enviar Jesus para salvar ninguém, não, é meu filho. Eu não vou ver o meu filho sofrer por amor a esse povo, não. Eles que tentem seguir as leis que eu dei para Moisés, e quem quiser seguir que siga, e quem quiser seguir, eles vão vir para o céu e pronto, acabou. Não é isso que Deus faz. O que Ele faz? Deus envia do céu a oportunidade que nós precisávamos ter para nos achegar até Ele. Deus sabe do pecado da humanidade, e mesmo assim Ele dá uma oportunidade para a humanidade se redimir, para a humanidade, querido, enxergar o erro que eles estão vivendo.
Agora, quem quiser aceitar, que aceite. Da mesma forma, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se alguém te feriu, dê a oportunidade para a pessoa se aproximar de você de novo e te pedir perdão. Dá mais uma chance para ela. Por que não? Se ela te pedir perdão, amém. Se não pedir e não consertar, pelo menos você fez sua parte. Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes as pessoas me feriam, me chateavam. Eu nunca virei as costas para ninguém. Qualquer pessoa que um dia me feriu, se ela chegar perto de mim de novo e me dar um abraço, eu vou dar um abraço nela, eu vou perdoá-la, eu vou ter misericórdia, eu vou dar uma segunda chance, porque todos nós falhamos, a começar de mim. Como é que eu quero que Deus use de misericórdia comigo, se eu não tenho com quem falha comigo? Isso é ser cristão, queridos. Deus, Ele poderia nos abandonar nos nossos pecados, mas Ele mostrou sua misericórdia enviando Jesus para nos salvar. Agora, pastor, como é que eu posso então demonstrar misericórdia para as pessoas? Cuidando delas, servindo, pregando a palavra de Deus para alguém. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Lucas capítulo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo. Olha o que a Bíblia diz. Verso de número 25. Lucas 10, verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como leis? Respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverei. Ele, porém, respondeu, querendo justificar a si mesmo, dizendo a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de íntima compaixão. Aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais que ele gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, dessas 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Jesus está contando aqui essa história, a parábola do bom samaritano. Alguém estava ali caído no meio do caminho, e aquele homem não conhecia, mas o que ele faz? Ele parou para ajudar. Diz a Bíblia que ele atou as feridas, passou azeite e passou vinho naquelas feridas. Ele colocou aquele homem num hotel, numa pensão. Pagou o dono daquela pensão para cuidar dele, porque ele iria viajar, e quando voltar, se algum gasto a mais tivesse acontecido, ele pagaria. Que exemplo esse homem dá para nós, não é verdade? Porque muitas pessoas ao nosso redor estão caídas, e nós não temos tempo para ajudá-los a se levantar. Tem muita gente que você passa perto delas, e você sabe da situação que elas estão vivendo, mas você não quer gastar o seu tempo, porque a sua vida é muito preciosa.
Seu trabalho é muito importante, você tem que ganhar mais dinheiro. O seu tempo é só para ser gasto com você. E aí nós vivemos esperando receber misericórdia de Deus em todo o tempo na nossa vida, mas nós não damos misericórdia. A igreja, querido, ela tem azeite nas suas mãos, que é símbolo do Espírito Santo. Eu e você temos o azeite, a presença de Deus, para levar, para distribuir, para repartir com quem não tem. Nós temos vinho, nós temos a alegria de Deus no nosso espírito, para poder levar as boas novas e tirar as pessoas da tristeza, da vida que elas estão vivendo sem esperança, sem paz. Deus te deu azeite e vinho, e você tem usado só para você mesmo. Tem muita gente ao seu redor precisando de ajuda, precisando que você tenha misericórdia delas. E você só quer receber misericórdia, mas não tem tempo para dar. Aquele homem, o doutor da lei, ele perguntou para Jesus assim: Jesus, qual é o meu próximo? Sabe o que Jesus respondeu para ele? O seu próximo é todo aquele que está no seu caminho precisando de ajuda. Ele é o seu próximo. O seu próximo não é a sua família que você ama. O seu próximo não é aquele melhor amigo que você tem. O seu próximo é toda pessoa necessitada que entra no teu caminho, e talvez você tenha algo para suprir a vida dele e você não faz. Quantas vezes essa semana você teve a oportunidade de pregar para alguém e você não fez? Deus já te incomodou para você ir lá na casa daquele vizinho, chamar ele para vir para a igreja, pregar para ele, e você não faz. Para o seu patrão, para o seu colega de trabalho, seja quem for, conhecido ou não, esse é o seu próximo. Sirva-o da melhor maneira possível. Independente se você vai ganhar alguma coisa com isso ou não. Eu não faço para ser reconhecido, eu faço porque é a minha obrigação como cristão. Eu não faço para receber misericórdia em troca. Não, eu faço porque tem que ser feito. Essa semana aconteceu um fato. Uma pessoa me ligou e chamando para poder ir à casa dela, que ela estava com um parente endemoniado dentro de casa. Eu passei na casa do Wilson, peguei o Wilson e ele foi comigo. Nós fomos orar por essa pessoa. Chegamos lá, a mulher teve alguns outros problemas e na verdade não era demônio, tinha outras coisas por detrás. Mas o fato que eu quero contar não é só isso também. Interessante é que duas pessoas que estavam lá, os dois eram desviados do evangelho. E aí a mulher ficou endemoniada, os dois não conseguiram expulsar o demônio dela. Aí ligaram para nós desesperados, chorando. E o mais interessante é que o demônio no início lá, e eles assim contando, dias anteriores, é que o demônio falou na boca da pessoa que eles não tinham moral para expulsar ele de lá não, porque estavam com a vida toda errada. Você já parou para pensar uma situação dessa? Nós chegamos lá conversando, enfim, resolvemos o problema. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, abordar aqui a importância de você agradecer a Deus por estar em uma igreja que prega a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Teve um dia alguém me perguntou e disse assim: pastor, por que na igreja batista não tem muita manifestação de demônio? Eu virei para ela e disse assim: manifestação de demônio, querido, tem aonde não se prega a palavra, porque aonde prega a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo não vai ficar dando showzinho aqui dentro da igreja não. Aonde se prega a palavra, a libertação acontece e o diabo não tem espaço para poder se manifestar, para poder agir na vida das pessoas. Eu creio assim. Não é sal grosso que expulsa demônio, não é toalha ungida, não é água benta, não é nada disso. É palavra de Deus, é esse livro chamado Bíblia. Segundo lugar, por que eu falei sobre isso? Porque eu estava em casa,
meditando na Bíblia, orando, o telefone tocou e era essa pessoa me ligando. E eu larguei tudo que eu estava fazendo para poder ir lá, servir, ajudar na necessidade dela. Porque é isso que as pessoas estão precisando. Eu liguei para o Wilson e ele largou tudo que ele estava fazendo para poder ir lá comigo. Porque as pessoas estão precisando de uma igreja que pare para atender a necessidade delas, no tempo delas, não no tempo seu. Tem coisa que não dá para esperar. Eu sei que esse é o meu trabalho, eu sou pastor, mas o chamado de Deus é para todo mundo, meu querido. Ou vocês acham que Jesus diz que nós expulsaríamos demônios, que nós faríamos obras maiores do que Ele fez? Você acha que essa palavra é só para pastor? É para a igreja, é para todo aquele que serve ao Senhor. Jesus pode te usar para expulsar demônio, para curar enfermo. Jesus pode te usar para colocar a mão sobre alguém e essa pessoa levantar da cama restaurada, por que não? Essa palavra não é para pastor. E você precisa ter essa autoridade. E se amanhã alguém lá do lado da sua casa te grita e fala: fulano, pelo amor de Deus, meu parente está aqui endemoniado, o que você vai fazer se você não conseguir falar com o pastor Diego? Já parou para pensar nisso? Eu já vi situações que nós estávamos dentro da casa de uma pessoa, eu expulsei o demônio do rapaz, o demônio entrou na esposa dele. O que você faz com isso? Você precisa estar pronto. Porque isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia. E se você não estiver preparado, meu irmão, você vai ter que sair ligando para o fulano, para o ciclano. Pelo amor de Deus, pastor, vem cá. Meu líder de célula, pelo amor de Deus, vem aqui, eu não sei o que eu faço. Você precisa aprender. O mundo precisa de uma igreja que acuse menos e ame mais. Uma igreja que tenha mais atitudes. Escute isso que eu vou dizer. O mundo precisa de uma igreja que tenha mais atitude e menos pregação. Você consegue compreender isso? Quantos versículos você postou essa semana na sua rede social? Tem gente que posta 30 por dia. Toda hora que você olha lá no status dele, tem 50 versículos postados. Quantos você viveu essa semana? Você manda uma mensagem para alguém que está passando dificuldade, mas você não tem tempo para ceder, para parar, para ir à casa dela, sentar com ela, gastar tempo com ela e ajudar ela de fato. O que adianta pregar? Sabe, nós temos que parar, ao invés de ficar postando textos, nós precisamos praticar essas coisas, ir atrás daquele que está caído e ajudar. É ser um verdadeiro cristão, é viver aquilo que a gente prega. E o que mais as pessoas fazem hoje é totalmente o contrário disso. Elas pregam, mas não vivem. Pastor, eu quero ser um verdadeiro cristão. É só você usar de misericórdia com o próximo, com todos aqueles que estiverem sofrendo e necessitados no seu caminho, independente se eles vão dar alguma coisa para você. Querido, nós já demos cesta básica aqui para a igreja, gente que nunca frequentou a igreja. Nós já fizemos ação social aqui, vocês nem sabem às vezes. Por detrás dos bastidores, tem muita coisa que a gente faz aqui na igreja, porque a gente não fica falando, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Nós já ajudamos gente aqui dentro da igreja, meses, em diversas situações, não só com comida. Gente que nunca colocou os pés aqui dentro, porque a gente não faz, não é para poder receber em troca, a gente faz porque tem que fazer. Isso é Bíblia. Então seja um cristão verdadeiro, haja com misericórdia, cumpra com as suas obrigações de cristão, de servo de Deus. Um dia um rapaz, um sapateiro, ele virou para Martinho Lutero. Quem já ouviu falar em Martinho Lutero aqui? Já falei muito sobre ele aqui.
Vou te dar um exemplo de como é que você pode ser um cristão verdadeiro. Um dia um sapateiro chegou para Martinho Lutero e disse assim: Lutero, o que é que eu posso fazer para ser um cristão melhor? Ele tinha uma sapataria na casa dele, num alpendre da casa dele. Lutero simplesmente, imagina, alguém chegar para você e te perguntar isso. Um sapateiro, o que é que eu posso fazer para ser um cristão melhor? Lutero simplesmente olhou para ele e disse assim: volta para sua casa, faça um bom sapato e venda ele num preço justo. Precisa de mais alguma coisa? Venda uma boa mercadoria para as pessoas e venda num preço justo. Você vai ser um cristão melhor. Parece bobagem, não parece? Parece simples demais, mas nós não fazemos. Nós pecamos nas coisas simples. Nós deixamos de servir o outro de maneira melhor. Às vezes até abusamos das pessoas. E dizemos que somos cristãos. Sabe, querido, o mundo precisa de uma igreja misericordiosa. Mas não para por aí. Jesus, ele também nos ensina a sermos misericordiosos com aquele que nos persegue, como eu disse. E ele é o nosso maior exemplo. Eu falo que misericórdia é dom de Deus, nenhum ser humano. Isso não é atributo natural do homem. É um dom de Deus que vem com um novo nascimento. Quem nasceu de novo tem misericórdia dos outros. E Jesus, ele é a pessoa, querido, o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 15:32, Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer, e eu não quero despedi-los em jejum para que desfaleçam no caminho. Olha o que Jesus está dizendo. O povo estava ali escutando a pregação 3 dias. Dá para você imaginar o que é isso? 3 dias ouvindo Jesus pregar. Jesus não queria mandar as multidões embora. Sabe o que ele faz? Ele vê ali quantos pães, quantos peixes tem. Ele multiplica, dá comida para todo mundo. Só que sabe o que ele faz? Jesus, ele multiplica os pães e coloca os pães na mão dos discípulos, para os discípulos distribuírem. Jesus, ele já nos deu o pão. Está aqui, ó. A responsabilidade de dar para quem tem fome é nossa. Está entendendo? O pão já está na sua mão. Jesus já multiplicou. Ele já te deu o alimento. Agora Jesus fala assim: discípulos, venham aqui vocês. Manda todo mundo assentar no chão. Vocês é que vão distribuir o pão para quem tem fome. Deus dá o pão. Quem distribui o pão é a igreja. É responsabilidade nossa. Então, querido, Deus, ele sempre será misericordioso com quem é. Independente se os outros vão ser conosco, não importa. Eu preciso ser e ponto final. Mas não para por aí. Jesus, ele fala sobre os puros de coração. E esse é a nossa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Quando Jesus disse isso, ele estava falando especialmente para aquele público. Porque os fariseus, eles se preocupavam muito com a aparência. Mas Deus, ele olha o coração. Segundo Samuel 16, quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei, Deus já antecipou Samuel e disse assim: olha, não olha para a aparência, porque o ser humano vê aquilo que está no exterior, mas Deus enxerga o que está dentro. Deus enxerga o coração da pessoa. Tem muita gente que nós olhamos e não damos nada por elas. Elas não parecem nem ser crentes direito, mas o coração dela agrada a Deus mais do que aquele que arrota a santidade. Deus, querido, ele está interessado no seu coração.
mais do que qualquer outra coisa. Provérbios 23, 26, Deus diz assim: dá-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 4, 23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe quando nós somos limpos de coração? É quando nós não vivemos debaixo de hipocrisia. Isso é uma coisa que eu tenho pavor de gente hipócrita. Gente que na sua frente é uma coisa, nas costas é outra. Você conhece gente assim? Está cheio. Eu posso te dar uma notícia? Está cheio de gente que diz que é crente desse jeito também. Hipócrita. O limpo de coração, o puro, ele é livre da falsidade, ele é sincero, porque Deus quer um coração limpo e puro. E nós precisamos entender que há uma diferença entre ser limpo e puro. Como assim, pastor? Limpeza está ligado à sujeira, pureza está ligado à mistura. Como assim? Você vai entender. Limpo é aquele que rejeita a sujeira do pecado. Puro é aquele que já não dá mais lugar no seu coração para mais nada que desagrade a Deus. Eu já falei aqui de uma ilustração que Jesus fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. Eu não sei se você sabe, mas o sal, o cloreto de sódio, ele é uma substância estável, ou seja, ele não perde o sabor. Mas como é que Jesus então diz que o sal, se ele não salgar, ele não vai servir para nada? Ele só vai servir para ser pisado pelos homens, ele pode perder o sabor. O sal perde o sabor, pastor? Perde se ele for misturado com alguma coisa. Ele pode se tornar até uma substância perigosa. É isso que Jesus está falando. A igreja, ela perde o sabor, ela perde a pureza, quando ela começa a se misturar com as coisas que desagradam a Deus. Quem perde a pureza do coração, começa a sujar suas mãos. Como assim, pastor? Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não ama a vaidade nem jura enganosamente. Escuta uma coisa: limpo de mão e puro de coração. As mãos representam aquilo que nós fazemos, as nossas ações. Ou seja, o que eu faço precisa ser limpo, precisa ser correto, precisa ser transparente. Então, ser puro de coração é ser livre de maldade. Ser puro de coração é ser livre de esperteza, de passar a perna nos outros, de fazer um negócio já pensando em prejudicar alguém. Esses verão a Deus. Nós somos limpos de coração quando nós rejeitamos as coisas do mundo. Isso é pureza. Paulo fala sobre isso, e eu já também falei sobre isso várias vezes. Falei a respeito de relacionamento, mas o jugo desigual que Paulo fala, ele quer dizer em tudo. Paulo fala: não vos prendeis em jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Escuta uma coisa, Paulo está exortando os cristãos aqui a não se envolver com incrédulos, porque isso poderia enfraquecer o seu compromisso, a sua integridade. Como assim, pastor? Não é você se isolar das pessoas, não. É você evitar de ter que passar situações que possam te forçar a ser desleal. Como assim? Eu já vi crente construir uma sociedade, uma empresa, alguma coisa, com alguém que não é cristão. E aí, o cara que não é crente quer fazer falcatrua, e o crente não quer. Imagina o choque que vai dar um com o outro. Ou o cara vai passar para o seu lado, ou você vai ter que passar para o lado dele, ou vocês vão rachar a sociedade, porque não tem jeito. Um reino dividido, Jesus disse que não subsiste.
Então, meu querido, Paulo ele já está nos exortando. Se você quer manter a pureza do seu coração, não se una a pessoas incrédulas. Não estou falando para você tratar mal. Estou falando que você tem que saber separar as duas coisas. Tiago fala no capítulo 4, verso 8, de pessoas que têm um ânimo doble. Já viu esse texto? E Tiago dá uma ordem para esse povo: purificai os vossos corações. Querido, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais puro eu fico, mais parecido com Ele eu fico, mais eu passo a agir como Ele agiria, eu passo a abominar aquilo que Ele abomina, eu passo a rejeitar o que Ele rejeita. Então você precisa entender que o mais importante para Deus é o seu interior. Quando Deus chamou Saul para ser rei, a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 14, que Deus mudou o coração de Saul. Está escrito lá. No início, Saul foi uma bênção. Depois ele começou a se sentir capaz demais de conduzir o reinado dele sem Deus. E a Bíblia mostra que as ações de Saul mudaram, porque o seu coração mudou. Você precisa entender, querido, que muita coisa Deus nos julga pelas nossas ações, aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus colocou o povo no deserto, sabe para quê? Para ver o que tinha no coração deles. Abraão e Isaac, eu falei aqui domingo retrasado, Deus mandou Abraão levar Isaac para cima do monte, sacrificar o seu filho. Isaac foi junto com o seu pai. Quando Abraão ia matar o seu filho, Deus falou: não precisa mais, eu vi, você me ama muito mais do que o seu filho, não precisa sacrificar ele mais. Deus queria ver o que tinha no coração dele. Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz que Deus, Ele discerne. A palavra de Deus, ela é como uma espada, e ela penetra no mais profundo do nosso coração, ela divide juntas e medulas, e ela discerne as intenções, os pensamentos do coração. Jesus está preocupado com aquilo que tem dentro de você, não aquilo que você demonstra do lado de fora. Se você observar a vida de Saul, Deus tomou o reino de Saul, porque ele recusou viver com um coração puro como Deus tinha dado para ele. Escuta uma coisa, Deus muda o meu coração, Deus purifica o meu coração, mas a responsabilidade de continuar com um coração puro é nossa. Deus deu o reino a Davi, e fez questão de dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Porque Deus, Ele não está preocupado com o que nós somos por fora, mas com aquilo que nós carregamos, escondemos lá dentro. Tem muita gente dentro da igreja que você olha para ele e fala: meu Deus, eu quero ser um crente como ele. Mal sabe você quem que é aquela pessoa dentro de casa. Você olha e fala: que mulher de Deus. Mal sabe quem é ela na vida do marido, quem é o marido na vida da esposa. Então, não julgue as pessoas pela aparência, veja os frutos, as atitudes. Davi orou no Salmo 26, verso 2, ele disse: Deus, julga os meus pensamentos, os meus desejos. Lá no Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Davi estava reconhecendo a sua necessidade de ser purificado. Asaf, um outro salmista, ele disse assim: certamente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Está lá no Salmo 73. Jeremias disse no capítulo 17: Deus é aquele que esquadrinha os corações, e Ele prova o coração das pessoas. Agora, pastor, por que o senhor disse isso? Porque esse ânimo doble, ou ânimo duplo,
ou duplo ânimo tem sido uma das grandes pragas da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja de hoje quer servir a Deus e quer servir ao mundo. A igreja de hoje é aquela que diz e prega assim: não, eu posso ir à igreja no domingo e eu saio de lá e posso fazer o que eu bem entender da minha vida. Eu posso transar fora do casamento, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir numa exposição, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa é a igreja de hoje. Mas Jesus ensinou que isso é impossível. Mateus capítulo 6, Jesus ele diz assim: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. É impossível servir dois senhores. Jesus disse lá em Lucas: de uma mesma fonte não jorra dois tipos de água. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, o mundo, as coisas do mundo. Tiago também disse isso. Capítulo 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está falando daqueles que traem a Deus com os prazeres da fora. Sabe como é que você trai a Deus? Eu vou te dizer como é que você trai a Deus. Quando você troca Deus por alguma coisa que o mundo te oferece. Quando você sai da igreja, de um culto como esse, e você troca a sua comunhão lá fora por alguma coisa que desagrada a Deus. Isso é trair a Deus. E Tiago vem no capítulo 4, verso 8, ele nos diz: purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo doble, limpai o coração. Querido, nós precisamos ser mais sinceros com Deus. Está na hora de nós nos despirmos dessa capa de crente santo que nós temos às vezes, e assumir que nós não estamos com nada no balaio. E nos humilhar, e chorar, e nos arrepender. Nós precisamos ser sinceros como Paulo. Paulo ele disse assim, lá em Romanos 7,15: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero, ele está longe de mim. Eu não consigo. Porque há essa luta. Gálatas 5, a Bíblia fala que há uma luta entre a carne e o espírito. E se isso não acontece com você, você mora em outro planeta. Que acontece com todo mundo. Então, querido, entre ser puro, escolha ser puro. Há uma luta entre a carne e o espírito, e a gente sempre diz: aquele que você alimentar mais vence. Isso é fato. Mas também não adianta só você ser sincero. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Porque tem gente que é sincero, mas também não faz nada para poder sair do buraco que ele está vivendo. Sabe, querido, só quem é puro, disse Jesus, entrará no reino de Deus. Só quem é puro verá a Deus. Só quem não se mistura com as coisas do mundo, esses sim é que verão a Deus. Porque eu sempre pergunto aqui na igreja: como é que você diz amar a Deus? Como é que você diz amar o céu? Se você ama mais as coisas da terra do que as coisas celestiais. Como é que você diz querer ir para lá, se as coisas daqui são mais importantes para você do que as coisas do reino? Não dá. A responsabilidade. E Jesus, só Ele pode nos reconciliar com Deus, mas a responsabilidade de nos purificar é nossa. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 7, verso 1. Paulo diz assim: meus queridos amigos, todas as promessas são para nós. Por isso,
purifiquemos a nós mesmos de tudo o que nos torna impuro, o nosso corpo, a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Você quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus? Quem quer ir para a glória? Quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Todo mundo quer, né, quando a gente pergunta. Mas as atitudes no dia a dia mostram para onde você quer ir. As atitudes do dia a dia mostram onde está o seu coração. E aí eu quero terminar te dizendo o seguinte: há um caminho para a pureza. Pastor, qual é o caminho para ser puro? Algumas pessoas pensaram que se elas se isolassem do mundo, isso aí seria o remédio para elas. Você já deve ter visto aí alguma reportagem de gente que mudou da sua cidade, que foi para cima de uma montanha morar sozinho, um grupo de pessoas, e eles vivem ali isolados de todo mundo para não pecar, para não conviver com o resto da humanidade. Escuta uma coisa: o problema do pecado não é aquilo que está em volta, é aquilo que está dentro. Eu falei aqui alguns domingos atrás, Deus tirou Israel do Egito. Para isso, Deus operou milagres, Deus mandou praga, Deus matou os primogênitos de todo Israel, Deus fez coisas sobrenaturais acontecerem. Para Deus tirar Israel do Egito foi moleza, agora tirar o Egito de Israel, nem Deus tirou. Isso é escolha nossa. Para Deus tirar o povo de lá foi uma maior facilidade. Mas o povo saiu e continuou preso no passado. O povo saiu e continuou sentindo saudade do que eles tinham de comer lá no Egito, mesmo sabendo que eram escravos. Sabia que tem muita gente que está na igreja, que é batizado, que morre de saudade das exposições? Tem gente que guarda até hoje os CDs que ele cantava de antigamente. Pardal e pardinho, viola e violão, tanta coisa, e guarda tudo, não jogo fora não, pastor, isso aqui é relíquia, você vai ver onde é que essa relíquia vai te levar. Escuta uma coisa, querido, pastor, como é que eu posso caminhar diante de pureza, diante de Deus? Primeiro ponto, é você assumir que sem Ele você nunca vai ter um coração puro. Nós nunca viveremos um momento em santidade se o Senhor não nos fortalecer, se o Espírito Santo não nos ajudar. Abra sua Bíblia rapidinho, Jeremias 3, 23. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Eu vou ler de novo esse texto. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Não sei se você entendeu o que está dizendo aqui. Só que a Bíblia está dizendo o seguinte: um leopardo, ele não pode mudar as manchas da pele dele. Uma pessoa que nasceu branca, ela vai morrer branca. Uma pessoa que nasceu da cor negra, ela vai morrer negra. Uma pessoa que nasceu morena, ela vai morrer morena. Não tem como mudar. Da mesma forma, nós só mudamos a nossa natureza pecaminosa se o Espírito Santo nos ajudar a mudar. Sozinho você nunca vai conseguir. Segundo lugar, pastor, como é que eu posso caminhar pelo caminho da pureza? Firme-se na palavra, porque é impossível você permanecer na vontade de Deus fora dos princípios da palavra. Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 3, que nós já estamos limpos pela palavra que nos fora pregada. Só isso basta. Terceiro lugar, seja guiado pelo Espírito Santo. Paulo mostra isso.
lá em Gálatas, que nós não devemos ser guiados pela carne, mas pelo Espírito. E quarto lugar, ore muito. Se você quer caminhar pelo caminho da pureza, entre pelo caminho da oração. Eu não conheço uma pessoa que não busque a Deus que seja pura de coração. Uma pessoa que não tenha comunhão com Deus que não seja pura de coração. E aí eu te faço uma pergunta: o que tem roubado a sua pureza? Você sabe muito bem. Aquilo que rouba a pureza do seu coração vai começar a contaminar as suas mãos. Sabe por quê? Porque quem não tem um coração puro começa a colocar as mãos para fazer coisas que desagradam a Deus. É por isso que o salmista diz: mãos limpas, coração puro. Quem tem um coração puro age de maneira limpa com as suas mãos. Quem tem um coração puro não entra em questões que desagradam a Deus. Quem tem um coração puro não coloca as suas mãos em falcatrua. Quem tem um coração puro não defrauda as outras pessoas. Quem tem um coração puro compra e paga. Quem tem um coração puro não passa a perna em ninguém. Quem tem um coração puro não põe as suas mãos em coisa enganosa. Quem tem um coração puro não suja as suas mãos com aquilo que a palavra de Deus condena. Fica de pé no seu lugar.